Fala pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos gravar mais uma aula, vamos dar continuidade aos nossos estudos, no nosso canal de estudos, né, lá do YouTube, que vocês estão acompanhando. A nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o tempo histórico e a divisão dos séculos. Então vocês já conhecem o nosso canal? Então, por favor, se puderem, curte o nosso canal, porque sempre que eu colocar as aulas novas, os materiais, vocês vão estar acompanhando aí os nossos conteúdos, o estudo que estamos produzindo, né? Principalmente nesse momento de pandemia, a gente está sem as aulas presenciais, então esse é um ótimo canal para que a gente possa continuar avançando no conhecimento, continuar aprendendo. Então, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, me procura, pode mandar e-mail, que vai ser um prazer estar atendendo vocês, tirando as dúvidas de qualquer questão relacionada ao nosso conteúdo. Certo, galera? Então vamos nessa. Vou compartilhar o material com vocês que nós preparamos para que a gente possa aqui ter um fio condutor, né, no nosso conteúdo. Então, como eu disse para vocês, vamos lá, é a nossa aula de hoje, né? A gente vai estar trabalhando a divisão dos séculos, né? E o tempo histórico e a divisão dos séculos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai refletir um pouco, nós já falamos sobre isso, vamos só retomar, né? A questão do tempo histórico. Eu expliquei para vocês o quê? Uma coisa é o tempo cronológico, o tempo da natureza, né? A forma de medir o tempo que a gente utiliza, ela pode ser pensada de várias formas, né? A gente pode, não é à toa que existe inúmeras formas de você dividir o tempo, de você dividir em estações do ano, né? Cada uma característica com fatores climáticos, né, relacionados à questão da natureza. Por exemplo, se a gente for ter contato com culturas de diversas matrizes indígenas, a gente vai perceber uma diferença muito grande nessa forma de lidar com o tempo, né? O calendário, por exemplo, Chavante, né, indígena, a gente vai ver que eles têm uma relação diferente com a questão do tempo, diferente da forma como a gente vê o tempo, né? Por exemplo, a questão da divisão em 4 estações. Eles têm uma divisão diferente. Eles têm outras perspectivas para poder refletir sobre a questão, principalmente relacionado à agricultura, à colheita, sim, a fatores climáticos. Então, essa é uma forma de a gente pensar a questão do tempo. Mas e o tempo histórico? Como é que a gente mede? O tempo histórico ele está relacionado diretamente ao quê? Ele está diretamente relacionado a acontecimentos que, de alguma forma, marcaram uma determinada data, daí a ideia do fato histórico, né? Exemplo, a chegada dos europeus, dos portugueses no Brasil, no ano de 1500 do nosso calendário cristão. Eles também têm que lembrar disso, né? Olha aí, né? A questão da cultura, como que ela amplia essa ideia de você ver a forma de como você vai criar esse calendário, né? Lógico que a gente vai se aprofundar no calendário do Ocidente, né? O calendário cristão, que é, inclusive, o que nós utilizamos no Brasil. Mas a gente pode pensar que tem o calendário, por exemplo, dos judeus, que é diferente, né? Inclusive, eles estão num ano diferente. Eles usam também, paralelamente, o calendário cristão, né? Por conta de questões econômicas, de uma série de coisas, de um mundo globalizado, né? Então, isso tudo influencia e eles precisam estar conectados a essa realidade que envolve a questão principalmente econômica, né? Mas culturalmente eles têm um outro calendário. Por quê? Porque a forma deles de medir o tempo, pensando os acontecimentos históricos, é diferente do nosso. Porque nós temos um marco, um fato histórico muito importante que fez com que o nosso tempo fosse medido, né, fosse contado a partir daquele acontecimento, que é justamente
o nascimento de Jesus, né? A civilização do Ocidente, né, é uma cultura judaico-cristã, mas basicamente cristã, né? A gente fala judaico-cristã por quê? Porque Jesus era judeu. A tradição de que Jesus, aonde Jesus nasce, aonde ele convive, aonde ele vai ser crucificado, é uma tradição judaica. Jesus não era cristão. Jesus era judeu, né? Então, historicamente falando, independente se você acredita ou não em Jesus, se você é evangélico, se você é católico, se você é umbandista, se você é muçulmano, hindu, não tem problema, né? A matriz religiosa que você, nesse momento, historicamente falando, que você acredita, que você, a questão relacionada à sua fé, ao seu credo, nesse momento aqui não tem importância. Eu não estou dizendo que não é importante ter uma religião, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando a gente olha para a questão do tempo histórico e a gente pensa os fatos históricos, o nascimento de Jesus tem uma importância muito grande como um fato histórico, não como um fato religioso. Entenderam? Então, Jesus é, sim, um personagem histórico muito importante para o Ocidente. Então, ele é importante para a teologia, para a questão do aspecto religioso, mas também é muito importante para as ciências humanas, em especial, nesse momento, para a história. Não é à toa que todos os acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Jesus, a gente vai ver mais à frente, a gente usa a nomenclatura A.C. Todos os acontecimentos que ocorreram depois, D.C. Sendo que não se utiliza na escrita o D.C. Porque todos os anos que não tem a nomenclaturazinha do lado do AC, automaticamente a gente já sabe que é DC. Entenderam? Por isso que a gente não utiliza. Então, exemplo, o ano que os europeus chegaram às terras que depois vão ser batizadas de Brasil, que é o nosso país. No ano 1500 do calendário cristão, o ano de 1500. Os espanhóis chegaram, por exemplo, na América Espanhola, né, em 1492 do calendário cristão, ou seja, 1492 anos depois do nascimento de Jesus. Hoje nós estamos em que ano? 2021, ou seja, 2021 anos depois do nascimento de Jesus. Entenderam essa parte? Beleza até aqui? Ficou claro? Então, esse é o marco do nosso calendário cristão, o nascimento de Jesus, tá? E o tempo histórico ele está relacionado aos fatos históricos, né? Então, um exemplo, vamos lá, né? Aquela famosa divisão clássica da história que nós já estudamos. Inclusive, nós já, né, destacamos algumas críticas que nós temos a esse modelo, né? É um modelo didático, pedagógico, para a gente poder entender aí, né, principalmente essa forma de pensar o mundo, determinadas características muito peculiares que tinham nesses períodos, que foram divididos, agrupados dentro desses períodos. E aí, automaticamente, para você passar de um período para outro, você tem um fato histórico que é muito relevante. Por exemplo, né? Voltando aqui, a questão da pré-história, a invenção da escrita, né? O surgimento, o primeiro contato que a gente tem, né, com a questão de registro escrito é um marco importante. E isso marca o fim dessa pré-história, entre aspas, e a antiguidade. Fim da pré-história, início da antiguidade, né? A invasão de Roma, ou seja, a queda do Império Romano do Ocidente, a capital daquele imenso império que foi o Império Romano, quando efetivamente o Império Romano do Ocidente cai, né? Ele sucumbe aqueles processos que já vinham acontecendo, né? De deteriorização desse império até que a capital é invadida, então ali é o último bastião, podemos dizer assim, né? Você tem o marco do fim da antiguidade e o início da Idade Média, ou período medieval, tá bom? E assim sucessivamente, outros fatos históricos. Por exemplo, aqui, né? 1789 é o início, né? Simbolicamente, o início da Revolução Francesa.
Então, a Revolução Francesa tem uma série de coisas importantes que ela vai trazer como inspiração para outros países, inclusive, principalmente na questão política e social. Então, é um marco importante. E aí os historiadores colocaram como o início da Revolução Francesa, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, ou período contemporâneo, que começa em 1789, né? E vai até o momento atual que nós estamos, 2021. Correto? Beleza? Até aqui, mais uma vez? Só lembrando aquela crítica que eu falei para vocês, né? Essa é uma divisão que foi feita no século XIX. Ou seja, a forma que os historiadores tinham de ver a questão das fontes, do que se caracterizava, né, como o principal meio de você pensar e refletir a história, era principalmente documentos escritos. Então, daí essa ideia de pré-história. Mas eu falei o que para vocês? O que é história? História é uma ciência, né, que trabalha com a perspectiva da ação dos seres humanos ao longo do tempo. Então, se tinham seres humanos nesse período aqui chamado de pré-história, tinha história. Não tem por que ser pré-história. Só que não tinha registros escritos. Mas isso não quer dizer que não tinham, por exemplo, a presença do ser humano nas suas relações e no seu desenvolvimento até a gente entender a criação dos primeiros núcleos desenvolvidos das cidades, né? De toda aquela estrutura que foi se desenhando depois. Então, por exemplo, essa pintura aqui é um registro, né, de períodos remotos que a gente atribui a essa pré-história, aonde você tinha a presença do ser humano. E aí, não tinha história? Claro que tinha, só que não tinha registros escritos. Entenderam? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, avançando, olha lá, a questão que eu falei para vocês do antes de Cristo, depois de Cristo, né? Tranquilo, essa parte. É só pensar. O ano 1 não existe ano 0, tá? Aqui, ó, botei aqui para vocês, atenção, não existe ano 0. Então, o ano 1, que é o nascimento de Jesus, é essa data que marca a divisão dessa história. Tudo que aconteceu antes de Cristo tem que ter o AC. Tudo que aconteceu depois não precisa ter o DC. Então, aqui está bem claro. Tá? Ano 2000, 2016, poderíamos colocar aqui 2021, e sucessivamente. Tá? Todos esses acontecimentos foram depois de Cristo. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui, aqui o ano 33, que foi justamente o ano que Jesus foi crucificado. Né? Então, é o ano 33 da era cristã. 33 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Não é depois da existência de Cristo. Tá? Que isso fique claro. O marco é o nascimento, o ano 0. O que aconteceu antes, aí sim, tem que ter o AC. Tá? Não importa de que civilização você está falando, seja ela civilização egípcia, grega, romana, antes do ano 0, né? Civilização babilônica, persa, não importa. É antes de Cristo, tem que ter o AC, tá bom? É uma regra. Seguindo. E aí vem uma questão importante, que vocês vão ter que, refletir. Os anos, dentro dos estudos históricos, eles são medidos de acordo com os séculos, principalmente os fatos históricos. Então, essa nomenclatura de usar séculos é muito comum. Um exemplo, quando eu estava falando com vocês sobre a divisão clássica da história, o que eu disse para vocês? Eu falei que essa divisão aqui, didática, né, que foi criada para que os estudos históricos possam ser feitos, para facilitar o entendimento dos estudos, dos fatos históricos, eu disse para vocês que ela foi criada no século XIX. Vocês perceberam isso? Olha como é que é comum já nós historiadores, e a gente se referia a um século usando o número 19, 18, 20. Né? Atualmente, nós estamos em que século? Século 21. Né? Ele começou a partir do ano 2001. Todos os acontecimentos, por exemplo, vocês
quase todos vocês, né? Com exceção de alguns alunos que já têm uma idade mais avançada, principalmente que estejam estudando no EJA, né? Na educação de jovens e adultos, nasceu no final do século XX. Todos vocês são do século XXI. Eu nasci no século XX. Vocês nasceram no século XXI. Por quê? Porque vocês nasceram depois do ano 2001. Foi quando começou o século XXI, tá? Então, os séculos, lembrando, né? Aí é a questão da matemática. Um século tem sempre 100 anos. Uma década tem sempre 10 anos. Cuidado! Nossa aula é de história, não é de matemática. Mas olha como é que a matemática vai fazer parte, nesse momento, nos ajudar nos estudos históricos. Porque a ciência é isso, ela é permeada de vários conhecimentos. Quando chegar agora na segunda parte, vocês vão pensar que é aula de matemática. Quando eu dou essa aula, às vezes, quando a gente dá essas aulas no presencial, os alunos perguntam, professor, você está ensinando história ou está ensinando matemática? Porque a gente faz conta e tudo, né? Vocês vão ver, tá? Então, um século tem 100 anos. Os fatos históricos, eles acontecem em séculos, e vai ser usado muito essa nomenclatura, e vocês precisam saber como descobrir esses séculos. Só que aí tem um desafio, que vocês vão ter que estudar, né? Primeiro, como é que a gente vai fazer esses cálculos? Segundo, os séculos são sempre descritos em números romanos. Sempre. Então, vocês precisam lembrar os números romanos de 1 a 21. Nós não estamos no século 21? Então, do 1 ao 21, vocês vão usar. Então, por exemplo, um ano do século 18, vocês vão ter que escrever 18 em romano. XV e os 3 pauzinhos, né? Que é justamente a representação do 18, certo? Exemplo, um acontecimento histórico que ocorreu no ano 1200, certo? 12 em romano, X, 2 pauzinhos. Não tem jeito. Essa parte vocês têm que guardar, dos números romanos, tá? Então, vamos para a parte da contagem dos séculos, que esse é o principal desafio para a gente. Qual é a dica que eu dou para vocês? No caderno, escrevam lá de 1 a 21 e coloque os símbolos romanos do lado. E aí vocês vão estudando, vão olhando nessa tabela, que automaticamente vocês vão lembrar que vocês já estudaram isso, né? Vocês já estudaram números romanos, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão dizer para mim que não sabem o que é números romanos, que vocês sabem, já estudaram? Sim, né? Então, como que a gente vai fazer essa contagem dos séculos? Tem um macete. Primeiro, você tem que pegar o ano e ver esses dois últimos números, se eles são 00 ou diferente de 00. Exemplo, um acontecimento histórico que ocorreu no ano 1200. O final é 00. Olha lá. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai cortar esses dois últimos números. 1200, cortou os 2 zeros, ficou 12. 12. Que século é esse? 12, em romano. 500. Cortou os 2 zeros, ficou 5. Século, 5. Ano 2000. Digamos que algum irmão de vocês ou algum parente nasceu no ano 2000, né? Um primo. Então, o primo de vocês ou o parente de vocês nasceu no século 20. Olha lá, ano 2000, cortou o 00, vai ficar 20. 20 romano, X, X. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo. Quando esse ano não terminar em 00? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, vai ser muito parecido com o de cima, sendo que vocês vão somar com o número 1. Vamos lá. 1789, o ano que iniciou a Revolução Francesa, que vocês vão estudar no 8º ano. Quando vocês estiverem no 8º ano, vocês vão estudar a Revolução Francesa, né? 1789, olha lá, 1789 é diferente de
0, 0. Certo? Vocês vão cortar o 89. Vai ficar 17. E aí vocês vão somar com 1. 18. 18 em romano, X, V, 3 pauzinhos. Fácil, fácil, né? Muito fácil. Uma uva, né? Docinho. Olha lá. 2013. Os dois últimos números. É diferente de 00? Sim. Cortou, fica 20, mais 1, 21. Século 21. Certo? Vamos colocar que vocês tenham nascido no ano 2008, né? 2008 ou 2009. Vamos botar 2009. Vão estar completando aí 12 anos, né? Então, 2009. Cortou os dois últimos, 0 e o 9, vai ficar 20. Mais 1, 21. Que século que vocês nasceram? Século 21. Certo? Vamos lá. Ano 33. Ih, professor, agora deu ruim. Babou, né? Como muitos dizem. Deu ruim. Deixou de ser suave, né? Ano 33. E agora? Só tem 2. Como é que eu vou cortar os dois últimos? Corta os 2. Cortou os 2, né? Cortou os 2, fica 0. Vai sempre somar o 0 com 1, século 1. Não tem mistério. Todos os acontecimentos que ocorreram do ano 1 ao ano 100, o século vai ser 1. Certo? 101 já vai ser século 2. Olha lá. 101. Cortou os dois últimos, 0 e 1. Ficou 1. Opa, esse final é diferente de 0, 0. Então, eu vou ter que somar com 1. 1 mais 1, 2. O fato histórico que aconteceu no ano 101 ocorreu no século 2. Certo? Não tem problema. Não existe século 0. O professor só tem 2 algarismos. Século 1. Qualquer coisa qualquer ano que eu colocar para vocês, que só tiver 2 algarismos, vai ser sempre século 1. Não importa. 99, 97, ano 33, quando Jesus foi crucificado, de acordo com a tradição cristã, vai ser século 1. Certo, pessoal? Ficou claro até aqui? Espero que tenha ficado claro. Se por um acaso vocês tiverem alguma dificuldade, me avisa, manda mensagem para mim, não tem problema, que a gente explica de novo, trabalha de novo. A questão é vocês aprenderem. Não importa que vocês não estão na sala de aula, a gente vai aprender assim mesmo. Esse é um compromisso nosso. E vocês podem contar comigo nessa questão. Estou juntinho com vocês. Agora, eu preciso saber de vocês o que vocês estão com dificuldade. E aí, vocês transmitindo isso para mim, automaticamente eu já entro em ação e vou ali dar o suporte para vocês daquela dificuldade que vocês estão tendo. E, a partir daí, eu vou colocar exercícios para vocês poderem fazer em cima dessa parte da questão do tempo histórico, mas principalmente dessa questão da divisão dos séculos. Beleza? Galera, grande abraço aí, tá bom? Tamo junto. Qualquer coisa, manda dúvida para a gente. Valeu? Um abraço.